Processos comunicacionais, educação e cidadania nas lutas dos povos. Esse foi o tema que guiou o 8º Seminário Internacional de Metodologias Transformadoras da Rede AMLAT, que contou com a presença de representantes aqui da Unicinos. E é para falarmos mais sobre o evento e sobre a pesquisa em comunicação que nós recebemos aqui no estúdio Efendi Maldonado, professor do programa de pós-graduação em comunicação da Unicinos, e também com a gente Lívia Saguin, mestranda em comunicação da universidade. Olá, sejam bem-vindos ao Conexão, tudo bem? Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Bom, professor, em primeiro lugar, a gente quer começar falando justamente o que significa a Rede AMLAT e quem faz parte dela. A Rede AMLAT é um projeto que está trabalhando sistematicamente desde 2009. Teve apoio do CNPq, da CAPES, da FAPERGS, das agências internacionais, do CIESPAL. E é uma rede que pretende qualificar, aperfeiçoar a formação de comunicadoras, comunicadores, pesquisadores e pesquisadoras no contexto latino-americano. Temos universidades da Argentina, a Universidade Nacional de Córdoba, com o seu Centro de Estudos Avançados, que nucleia todo o que é a pós-graduação dessa universidade, uma universidade de referência aqui no nosso continente. A Universidade Nacional Experimental Simón Rodríguez, da Venezuela, que é um dos polos mais avançados em educomunicação também no continente. No caso do Brasil, está a Unicinos, que é a principal articuladora com o grupo de pesquisa Processo Com. Temos o Grupo Pragma da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, os colegas da Federal aqui do Rio Grande do Sul, Federal de Santa Catarina com o Grupo CIVER, a Federal da Paraíba com o mestrado em jornalismo profissionalizante. Este ano entrou a Federal de Roraima, está inaugurando. Tem um projeto lá, se está construindo o campo, né? Então para nós vai ser muito interessante tudo que possa ser feito com essa universidade. A Universidade Central do Equador, o CIESPAL não é parte da rede, mas tem uma profunda colaboração conosco, e está entrando a Universidade Politécnica Salesiana, também de Quito, e tem alguns grupos e alguns núcleos que se estão candidatando. Então, em torno de 10 universidades na América Latina atualmente, com perspectiva de crescimento. Claro, nós não temos o objetivo de algo macro, porque nos interessa o processo, trabalhar em sala de aula, trabalhar nas pesquisas, e os eventos como o 8º Seminário, um pouco que condensa presencialmente e à distância esse trabalho processual que é feito entre os grupos, entre os colegas, nas aulas, no processo de construção das pesquisas, etc. Claro, uma oportunidade de encontro realmente, né, professor? E qual é o objetivo principal, então, desse seminário que acontece anualmente? O seminário, ele permite que os diferentes colegas, seja em nível de iniciação científica, que isso é muito difícil acontecer, né? Já realizamos 4 encontros discentes em nível internacional, em nível de mestrado, em nível de doutorado, de pós-doutorado. As pessoas têm possibilidade de comunicar as suas pesquisas, neste caso, o centro principal era Caracas, né? Então, conhecem o que, por exemplo, a colega Lívia Saguin está fazendo aqui em São Leopoldo. Outros colegas comunicam o que estão realizando em Córdoba. É um compartilhar pesquisas, compartilhar ideias, contribuir para os outros. Então, esses seminários têm esse caráter. Além do seminário, por exemplo, cada vez que temos o evento do seminário, temos encontros metodológicos e atividades que realizamos paralelas antes do evento, que são importantes para os estudantes desses países, para as TVs também. Visitamos um projeto de TV muito interessante lá em Caracas. Teve a cobertura da TV educativa, que é nacional, no caso da Venezuela, né? Então, foi uma cobertura muito legal do evento. E o sentido é esse, né? Um compartilhar, um caminhar conjuntamente na formação e na pesquisa. Bacana. E Lívia, conta pra gente então como é que surgiu a oportunidade de participar desse evento. Bom, eu sou aluna do programa de pós-graduação aqui em comunicação da Unicinos, no nível de mestrado, e participo também já há uns 2 anos do grupo de pesquisa Processo Com, que faz parte da Rede AMLAT. E no início do ano nós tivemos a seleção dos trabalhos para participação na Venezuela, e eu coloquei como alternativa a participação do meu projeto de mestrado, né, um recorte metodológico dessa discussão,
o trabalho foi aceito, então a gente foi para a Venezuela discutir esse recorte metodológico, sabendo que lá na Venezuela eles têm um trabalho muito interessante em educomunicação e também em pesquisas-ações ou pesquisas participantes, como a gente queira chamar. Então, também era interessante, nesse momento da minha pesquisa, fazer essa discussão com quem realmente está trabalhando isso no dia a dia, na vida acadêmica, né? E ter contato com uma outra linha de pesquisa, um outro pensamento ideológico, político, que também pode contribuir para a minha pesquisa. Bom, você teve a oportunidade, então, de apresentar o seu trabalho. Conta para a gente do que ele se trata exatamente a sua pesquisa. É uma pesquisação com uma linha forte em educomunicação, a partir da qual a gente procura dar um apoio, um subsídio para comunidades carentes aqui do Vale do Rio dos Sinos, procurando formar comunicadores cidadãos. Então, é uma pesquisação realmente e trabalha justamente nessa linha de pesquisa que a gente encontrou lá na Venezuela e que é bastante atuante. E essa ideia ainda surgiu, você estava comentando, na época da graduação, é isso? Aqui na Unicinos a gente tem contato em algumas disciplinas com comunidades periféricas aqui da região. Um exemplo disso é a Vila Brás. Então, em diversas disciplinas, a gente tem contato com essas pessoas, né, com essas comunidades. E pensando na minha formação como comunicadora social, eu pensei como eu poderia dar algum retorno para essas comunidades, né? Então surgiu essa ideia desse projeto de mestrado, né, como uma forma de contribuir com a minha formação com essas comunidades. A questão da pesquisa aplicada, como ela é importante, né, Joyce? Bom, professora, eu gostaria que você comentasse agora um pouquinho sobre o tema desse último evento, que foi Processos Comunicacionais, Educação e Cidadania nas Lutas dos Povos. Isso, o tema tem uma preocupação que é central na conjuntura atual. Observamos que a América Latina, a partir da virada do século, neste século XXI, tem uma participação intensa no contexto internacional. Somos um referente em relação do que é feito, né? No caso da comunicação, tanto na reconfiguração dos organismos jurídicos que regem a comunicação, quanto na proliferação com a digitalização de muito meio de comunicação que hoje é possível graças às condições existentes, e na América Latina tivemos uma expansão enorme. Nos processos educativos, nós observamos como as novas tecnologias, elas interferem, elas atuam, elas são importantíssimas para o processo educativo. Então, comunicação e educação vinculado com a sociedade, por isso o aspecto cidadão. Ainda não conseguimos que as pessoas, apesar de todos os dias estar tecleando, estar na internet, etc., se coloque o aspecto de direito à comunicação. Nós temos, inclusive, na Declaração dos Direitos Humanos da ONU de 1948, o direito à informação. Mas esse direito à comunicação é importantíssimo. O evento discutiu esses aspectos, a importância realmente de colocar à disposição das sociedades, dos povos, a comunicação e todas as potencialidades da comunicação, seja para a ciência, para a educação, para as relações humanas, para a criação de outras economias, economias solidárias, economias de pequeno, de meio porte, que são imprescindíveis, a integração entre os países, que não seja só uma integração entre grandes instituições e grandes empresas, sino também a instituição a integração entre as pessoas, estudantes, universidades. Então, foi muito importante, muito interessante, sempre são possibilidades de avanço que se apresentam nesses contextos. Bom, professora, de que maneira essas falas, né, essa oportunidade, essa experiência contribui para o desenvolvimento, então, da pesquisa em comunicação, né? No caso da Lívia, ela depois pode comentar um pouquinho também o que trouxe de novo para ela, né? Sim, contribui porque tu realiza constantemente atualizações da tua problematização. Então, quando tu está recebendo subsídios, ideias, problematizações, tu aprende de outros processos que estão sendo feitos, as nossas pesquisas ficam melhores, elas ficam mais fortes, elas têm mais elementos. Então, essa troca, esse compartilhamento em rede é muito bom para as
as pesquisas em equipe, como no meu caso, ou para as pesquisas individuais. Constantemente está alimentando e está nutrindo essas pesquisas individuais. Nós complementamos isso, por exemplo, professores da Argentina vêm e fazem um seminário intensivo na pós-graduação. Eu ministro aqui o Seminário América Latina na graduação e já entraram professores da Venezuela, do Equador, da Argentina nas aulas. Então, tu tem um fortalecimento da pesquisa, principalmente as pesquisas que têm a ver com as problemáticas latino-americanas. Tem todo um confronto de realidades, né, professor? Com certeza. Bom, Lívia, e você, o que você trouxe, então, de positivo dessa experiência, que com certeza vai influenciar aí nesse teu texto da dissertação? Vai influenciar muito. Visitar um país que tem um sistema político ideológico diferente do nosso, né? E principalmente também, como o professor disse, nós visitamos uma TV comunitária lá da Venezuela que trabalha com uma produção que vem do povo, né? Então, é um aprendizado em conjunto, um aprendizado feito a partir de pouco conhecimento teórico, mas de muita vontade, muito conhecimento prático, né? E muita vontade da comunidade de querer dar visibilidade à sua conjuntura atual, que às vezes é invisível na mídia hegemônica. E é exatamente disso que trata também a minha pesquisa de mestrado. Então, ter contato com essas possibilidades, ter contato com pesquisas que estão trabalhando teoricamente, metodologicamente também essa linha de pesquisa, né, foi importante e com certeza vai estar presente na minha dissertação, nos textos que estão vindo aí, nos artigos, e também com uma experiência de vida diferente que a gente leva com a gente nas nossas pesquisas, né, que leva em conta até em questões assim da nossa vida cotidiana mesmo que a gente considera. Tá certo. Então, bom, muito obrigada pelas informações. Sucesso no trabalho de vocês, nas pesquisas. Até o próximo encontro. Obrigado, muito obrigado pelo convite. Obrigada, até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.